Saía de dentro da minha loja com esse carro velho, disse a dona da loja de carros de troca e venda, sem imaginar que aquele senhor simples era um dos homens mais ricos daquela cidade. O velho segurava um pano nas mãos e limpava com cuidado a lataria antiga daquele carro envelhecido pelo tempo. Era um carro simples, velho, com a pintura gasta, alguns pontos enferrujados e um barulho estranho no motor. Mas os olhos daquele homem olhavam para aquele carro, como alguém olha para um tesouro. A dona da loja, uma mulher arrogante chamada Patrícia, riu ao ver o carro entrando no pátio. Meu Deus! Quem entra numa loja de carros de luxo com isso aí? Os vendedores começaram a rir também. Um deles falou baixinho. Acho que ele entrou no lugar errado. Mas o velho permaneceu calado. Ele apenas passou a mão sobre o capô, como se estivesse protegendo algo importante. Patrícia então se aproximou, olhando o carro com desprezo. O senhor quer o que aqui trocar isso aí? Porque, sinceramente, nem sucata aceita mais um carro desses. O homem levantou os olhos devagar. Ele parecia tranquilo, calmo, educado. Eu só queria olhar alguns carros. Patrícia cruzou os braços. Olhar pode, mas sem tocar nos carros, certo? Aqui tem veículos muito caros. Alguns clientes começaram a observar a cena. O velho então sorriu de leve. Fique tranquila. Eu sei cuidar das coisas dos outros. Mas Patrícia não parava. O senhor devia vender isso aí e comprar uma bicicleta. Vai passar menos vergonha. Os funcionários riram novamente. Só que havia algo estranho naquele homem. Porque mesmo sendo humilhado, ele não demonstrava raiva. Ele apenas olhava ao redor da loja, como alguém observando detalhes importantes. Até que ele parou diante de uma Ferrari vermelha. Passou a mão de leve no vidro e ficou em silêncio. Patrícia rapidamente gritou. Ei, eu falei para não tocar. Ela puxou o braço dele com força. Naquele momento, o clima da loja mudou, porque um homem elegante, que estava assinando documentos no escritório, viu tudo de longe. Era Roberto, um empresário conhecido na cidade. Assim que viu aquele senhor, ele ficou pálido, parou tudo o que estava fazendo e saiu correndo em direção ao salão. Patrícia ainda continuava discutindo. Saia da minha loja agora. Você está espantando meus clientes. Mas antes que ela continuasse, Roberto chegou nervoso. Patrícia, você sabe com quem está falando? Ela respondeu irritada. Um velho pobre querendo aparecer. Roberto quase perdeu a voz. Esse homem é Augusto Valença. O silêncio tomou conta da loja. Os vendedores pararam de rir. Patrícia ficou sem entender. E quem é ele? Roberto respondeu olhando sério. O homem mais rico desta cidade. Na mesma hora, o rosto dela perdeu a cor. Ela olhou novamente para aquele senhor simples. E não acreditava, porque Augusto Valença era dono de posto, fazendas, hotéis, empresas e dezenas de imóveis. Um homem bilionário, conhecido por andar sempre de forma simples. O reconheceu. Augusto então olhou calmamente para Patrícia. Dinheiro nunca ensinou ninguém a respeitar os outros. Ela tentou sorrir sem graça. Senhor Augusto, eu não sabia. Mas ele interrompeu. Esse é exatamente o problema. Você só respeita quem parece rico. O silêncio ficou pesado. Então Augusto colocou a mão sobre o carro velho novamente e disse algo que emocionou até alguns funcionários. Esse carro foi o primeiro carro da minha vida. Todos olharam surpresos, ele continuou. Foi dentro dele que eu dormi muitas noites, quando eu não tinha dinheiro nem para comer. Agora ninguém mais ria. Augusto passou os dedos pela lataria antiga. Eu carreguei caixas, trabalhei dia e noite, e construí minha vida sem pisar em ninguém. Os olhos dele começaram a ficar marejados. Enquanto muitos tinham vergonha de mim, esse carro nunca me abandonou. O ambiente inteiro ficou em silêncio. Patrícia agora parecia completamente sem reação, mas Augusto ainda não havia terminado. Ele olhou para ela e disse, você viu um carro velho, mas não enxergou a história que existia nele. Naquele momento, um funcionário da loja começou a gravar escondido, e sem ninguém perceber, aquele vídeo começava a mudar tudo. Porque poucas horas depois, a cidade inteira iria descobrir o que Patrícia fez com aquele homem. E o que aconteceu no dia seguinte, ninguém jamais esqueceu. Na manhã seguinte, o vídeo já estava espalhado por toda a cidade. Milhares de pessoas assistiam. A dona da loja humilhando um senhor simples, sem saber que ele era um dos homens mais ricos da região. Os comentários não paravam.
Ela humilhou o homem por causa do carro. Que vergonha. O dinheiro subiu para a cabeça dela. E quanto mais o vídeo se espalhava, mais a situação da loja piorava. Clientes começaram a cancelar compras. Parceiros encerraram negociações. E até alguns funcionários pediram demissão. Patrícia tentava desesperadamente apagar o vídeo, mas era tarde demais. Enquanto isso, Augusto Valença continuava sua vida normalmente, sem raiva, sem gritar, sem fazer ameaças, porque ele sabia que a própria atitude dela já tinha mostrado quem ela realmente era. Mas havia uma coisa que ninguém sabia ainda. Naquela mesma semana, Augusto estava procurando uma empresa para comprar, e a loja de Patrícia era uma das opções. Sim, aquele homem simples, que entrou dirigindo um carro velho, poderia ter se tornado o novo dono daquela loja. Quando Patrícia descobriu isso, quase desmaiou. Ela percebeu que perdeu a maior oportunidade da vida, por causa da arrogância. Então decidiu ir atrás dele. Depois de muito procurar, descobriu que Augusto estava em uma pequena oficina antiga, na saída da cidade. Quando ela chegou lá, ficou surpresa. O homem mais rico da cidade estava sentado ao lado de mecânicos simples, tomando café e sorrindo, e o carro velho estava ali, sendo restaurado com cuidado. Patrícia se aproximou lentamente. Senhor Augusto, eu vim pedir desculpas. Ele levantou os olhos calmamente. Ela começou a chorar. Eu errei. Fui arrogante. Julguei o senhor pela aparência. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu. Você não me machucou por causa das palavras. Eu já ouvi coisas piores quando era pobre. Ele olhou para o carro. O problema é que muita gente perdeu a capacidade de enxergar valor nas coisas simples. Patrícia abaixou a cabeça. E então Augusto contou algo que ela jamais esqueceria. Quando comprei esse carro, eu dormia dentro dele. Não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha ninguém. Os mecânicos ficaram em silêncio ouvindo. Foi dentro desse carro que eu prometi a mim mesmo que venceria sem humilhar ninguém. Patrícia chorava cada vez mais. Augusto então se levantou devagar. Esse carro velho, que você chamou de lixo, foi o começo da minha história. Ele passou a mão na lataria antiga. Algumas pessoas olham para uma relíquia e enxergam ferrugem. Outras enxergam memória, luta e superação. Naquele momento, Patrícia percebeu algo que o dinheiro nunca ensinou a ela. Respeito. Augusto então surpreendeu todos ali. Eu não vou comprar sua loja. Ela levantou os olhos assustada. Mas ele continuou. Porém, vou te dar uma chance de aprender. Ele entregou um cartão para ela. Existe uma instituição minha que ajuda jovens pobres a aprender uma profissão. Se quiser mudar de verdade, comece ajudando pessoas que ninguém enxerga. Patrícia segurou o cartão tremendo. Pela primeira vez, ela parecia realmente envergonhada. Augusto entrou no carro antigo, ligou o motor devagar. E antes de sair, disse uma última frase. Nunca humilhe alguém pela aparência, porque você pode estar olhando para uma história que ainda não conhece. Então ele foi embora lentamente pela estrada de terra, enquanto todos observavam em silêncio. E aquele velho carro, que muitos chamavam de sucata, continuava carregando algo muito mais valioso que dinheiro. Uma história. E foi naquele dia que a cidade inteira entendeu que riqueza de verdade não está no carro que alguém dirige, mas no caráter que carrega dentro do coração.